Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cine Cotidiano. O tema dessa semana é sobre a origem do cinema russo. Roda a vinheta. Para entendermos como o cinema surgiu na polêmica Rússia, a Modern Russia, como alguns conhecem, é preciso que a gente tenha algumas noções históricas. Pois uma coisa que eu acho interessante e que até um professor meu ensinou é que o cinema e a história sempre andam juntos, elas nunca estão separadas. O cinema sempre quer dizer alguma coisa, o cinema quer contar alguma coisa para você. Então, para você entender o cinema de uma certa região, algum diretor, você precisa entender a história dessa pessoa antes, claro. Pois bem, para nós entendermos o cinema russo, nós temos que notar que ele aconteceu antes, em 1917, quando aconteceu a queda do czar na Rússia, né? A Rússia era um império e o povo decidiu tirar e entrou o Partido Comunista que nós conhecemos, a União Soviética nasceu naquele momento. A partir daquele momento, a Rússia decidiu se concentrar no povo. Então todas as artes, incluindo pinturas, tudo teria que separar o povo, além da parte de alimentação, saúde e tudo isso. Então o cinema tinha acabado de ser descoberto e eles viram uma ótima oportunidade nisso, pois como é uma arte, ela merece ser do povo e ela merece ser reproduzida aqui na Rússia também. Então, em 1919, pouco tempo depois da queda do czar, a União Soviética começa a produzir filmes em foco do proletariado. Uma coisa muito interessante nessa parte é que a Rússia foi o primeiro país a criar uma escola de cinema, que foi feita em 1918, na capital da Rússia mesmo. Eu acho um fator interessante. Ele vai ter algumas relações com alguns filmes, alguns desses diretores vão se formar nessa escola, pois o cinema estava começando a nascer, claro. O cinema russo tinha 3 tipos de produção. Assim como nos Estados Unidos estavam começando os filmes casuais e os de ficção científica, que eu já tinha falado agora, a Rússia decidiu fazer usa alguns tipos. Um tipo fantasioso, os tipos tradicionais de filme, que era aquele de 2 minutos e meio, assim como O Homem com Trem, na França, que é o tipo padrão, que foi o primeiro a ser originado no cinema. O segundo, que eram filmes fantasiosos, que lembravam contos de fada ou histórias fantásticas, que, se você for para pensar, eles são a origem da ficção, não, antes da ficção científica, a ficção mesmo. E os terceiros, que o Partido Comunista, a União Soviética, apoiava mais, que eram os cinejornais. Os cinejornais, se nós pararmos para pensar, são como documentários, são os pais dos documentários na história do cinema, eu acredito. Pois eles são filmes curtos que têm o objetivo de transmitir alguma notícia, alguma coisa que acontece em um dia atrás, não uma coisa histórica. Que nem tem alguns tipos de filmes que eu não falei, mas eu vou falar agora, são os filmes históricos, que nem A Queda do Czar, ou histórias da antiga Rússia antes da ascensão do Partido Comunista. Mas os cinejornais eu acho que eram os mais apoiados, assim, por serem simples, práticos e de alto alcance para alguns, assim, eu acredito. Um filme muito importante que relaciona isso, na verdade, é O Homem com a Câmera. Ele foi um filme feito produzido com a visão de um diretor com uma câmera. O diretor mesmo falava que tinha uma fantasia pela câmera. Como assim? Ele tinha um interesse por ver o que estava atrás da câmera, a sua visão. Isso é interessante, pois se você presta atenção com o olho do diretor, você vê o ângulo dele. E isso foi muito interessante para a história do cinema, pois O Homem com a Câmera foi um filme, acho, mundial, assim, de alcance mundial, que teve uma coisa muito interessante, que foi uma fotografia e uma paisagem, um paisagismo únicos, assim, na história do cinema em geral. Antes você se focava muito na história ou num objetivo, eu preciso gravar aqui. Esse filme mostrou um pouco diferente, ele falou, como eu irei gravar aqui? Eu irei gravar aqui olhando para a direita, para a esquerda ou ao contrário? Eu estarei olhando um trem chegar de que visão, usando um exemplo clássico do cinema, né? Então ele se preocupava muito da visão. O enredo do filme é bem simples, na verdade. É um diretor que pega uma câmera e decide gravar a sociedade da Rússia na época dele. Então você vê muito também, uma coisa que ele deixa muito claro no filme, são os traços da Rússia rural, né? A população rural da Rússia se transformando numa população urbana mesmo. Aspectos da cidade como a avareza, a evolução, os carros, tem até cenas tipo
dele gravando dentro de um carro mesmo, passando com um carro. Isso é muito interessante, que usam muito em Hollywood, que é o carrinho que eles põem para gravar também cenas de movimento, né? Isso foi usado não com essa intenção, mas acabou parecendo muito, na minha opinião. Outro filme que foi um grande estouro, eu acho, tipo, e esse foi mundial por ser polêmico também, muito polêmico, foi o Encoraçado Potemkin. Encoraçado Potemkin foi feito pelo diretor Sergei Eisenstein e, cara, eu não sei como dizer que ele é polêmico, pois você tem que analisar, como eu disse, a história e o cinema andam juntos. E o que pega nesse filme é isso, a história junto com o filme. Esse filme, só para ter uma curiosidade, foi banido em mais de 30 países durante a época. Ele foi produzido e na época da Guerra Fria ele foi banido em vários países. Inglaterra não deixou a reprodução dele. Até no Brasil, para você assistir ele era meio que um esquema ilegal. Os cinemas daqui não poderiam transmitir esse filme, pois você tem que pensar que estávamos no meio da Guerra Fria, o mundo. Então você tinha o lado comunista do mundo, o lado capitalista. Um produto, mesmo que seja interessante de se analisar para qualquer cineasta que veio de um outro lado, muitas vezes não era permitido ser exibido aqui por questões políticas, assim, vamos pensar. Bom, e ele é um filme interessante, pois ele conta a história da queda do czar. A sinopse dele é simplesmente um bando de marujos que se revoltam contra o império, o czar, pois pela forma que eles são tratados durante a vida como marinheiros, que são com muita desgraça, muito desrespeito e nenhuma condição social, nenhuma condição boa para viver. Após isso, eles tomam o famoso Encoraçado Potemkin e começa uma revolta. No meio disso, a população começa a apoiar eles e ajuda eles. E no meio disso nós temos também a famosa cena que acontece o extermínio, que o czar extermina várias pessoas no meio da escadaria famosa no filme. É uma cena, acho que é a cena mais marcante do filme, que todo mundo que vai pra Rússia quer ver essa escadaria que aconteceu. É a mesma coisa, a sensação de você estar subindo a escadaria que acontece no filme do Rock. É a mesma coisa, pra quem curte cinema é uma coisa legal. O filme tem muitos pontos tipo do proletariado, ele foca muito no proletariado, que é tipo a agonia e a angústia das pessoas em não conseguirem mais suportar um governo escasso e onde vivem de fome e miséria. Ele é polêmico muito por isso, tipo, ele retrata a queda do czar e o Partido Comunista usou isso a seu favor na época, né? E realmente isso foi uma das coisas que baniu esse filme em vários lugares. Esse filme teve várias versões também. Uma coisa interessante é que teve uma versão de uma pessoa famosa que se opôs ao Lenin, que tinha uma frase no começo do filme. Esse filme teve que ser refeito, um remake dele, assim, só retirando essa frase, pois acabou acontecendo uma briga entre esses dois indivíduos. E no fim, o cinema russo teve uma verba para sustentar essa ideia de arte e a arte para o povo, sustentar isso de 1919 a 1930. Logo após isso, Lenin tomou uma atitude muito severa em tudo na Rússia e acabou usando uma vista grossa. Em questão do cinema, ele fez muito vista grossa. Então, filmes que se opunham a ele ou o partido que governava a Rússia na época eram extremamente censurados, ou as pessoas eram mortas ou banidas. Uma censura tipo o que aconteceu com a ditadura militar aqui no Brasil, onde você não podia dizer nada também, né? E hoje o cinema russo caminha parecido com o americano. É engraçado dizer isso porque você fala russo e americano e não dá pra entender, mas o que eu falo é que tipo, a liberdade de gêneros de filme é a mesma. Então você vai ver filmes russos de vários tipos. Até eu tava ouvindo uma notícia, não sei se esse filme foi cancelado ou não, que teria um filme de super-heróis russos que bateria de frente com Vingadores, assim, um estilo Vingadores, que tava todo mundo botando um hype. Eu não sei se esse filme foi cancelado ou não. Mas tem um problema nessa fala minha, que é simplesmente assim, ele tem essa mesma ideia, tipo, que nem todo cinema hoje é livre pra falar do que quiser, uma produção tipo romance, se eu quiser fazer um faroeste, um western, se eu quiser fazer um terror. Porém, uma coisa, a Rússia é muito mais precária em questão de dinheiro e produção. E eu acho que o país também não apoia, pelo que eu pesquisei agora, em questão de bilheteria e retorno do lucro, o país não apoia tanto e não retorna, assim como é Hollywood, que é um absurdo de dinheiro que roda por ano lá naquela cidade, né? Bom, esse foi mais um Cine Cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado.
O conteúdo, uma coisa que eu gostaria de terminar antes de pedir seu like, tudo que eu faço todo vídeo, é que eu estou pensando em fazer cada semana agora um vídeo com origem de algum cinema. Comecei com o russo, que teve um pouco da participação comunista. Porém, tem o cinema alemão, que tem a nazista, eu queria falar um pouco do argentino, mexicano. Uma coisa que eu queria já evitar antes, se tiver algum comentário, é que eu não estou apoiando nenhum lado nem outro, eu não estou defendendo comunismo, nem capitalismo, fascismo. Eu não gostaria que retrucassem isso nos comentários. Eu só estou querendo passar um pouco de informação histórica, pois se você quer ou não, o cinema russo dessa época ficou marcado como clássico. Filmes que são considerados clássicos de 1920, 1930 são pouquíssimos, não é só o americano. São poucos americanos, poucos italianos, poucos franceses, e o russo está no meio disso. E eu não posso simplesmente ignorar por um pensamento político, uma ideologia. Eu só estou aqui retratando um pouco da história, falando o que aconteceu fielmente, sem nenhuma opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos se vocês curtiram o vídeo. Deixem seu like, comentem se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem se opor ou falar alguma coisa. Eu acho que é muito interessante isso, ficar um conteúdo fora do vídeo também. E até a próxima!